Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando mais um pão da vida, o pão que nos leva para o céu. E a palavra de hoje está no livro de Mateus, capítulo de número 25, capítulo 14 até o capítulo 30, que fala sobre a parábola dos talentos. Mas eu vou estar fazendo a leitura do capítulo 14 ao capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Meus queridos irmãos, a reflexão de hoje é: o que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo com o talento que Deus nos emprestou? Isso é muito sério. Porque o nosso Senhor Jesus veio reconciliar o seu povo com Deus. Veio, venceu a morte, o inferno, o diabo, subiu para o céu e nos entregou uma missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho, aleluia. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Nos deu o seu Espírito Santo e nos conferiu dons. Dons não é para disputar quem prega mais, quem louva mais, quem adora mais, quem faz mais sinais e prodígios. Dom é para ser utilizado para a glória de Deus. A palavra nos diz que o Senhor, se ausentando do país, da cidade, ele chamou seus servos e entregou seus talentos. E o interessante é que Deus é justo. Para um ele deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. E no final do versículo de número 2, ele vai dizer que segundo a capacidade de cada um. O que mata a nossa geração é a comparação. O Senhor às vezes chama uma pessoa para uma determinada obra, aí essa pessoa se compara a pessoas que estão há anos na obra, há anos exercendo aquele ministério, aquele chamado, aquela vocação, e às vezes enterra seu talento. Outra coisa, às vezes as pessoas dizem: eu não tenho oportunidade. Mas a oportunidade não se tem, a oportunidade se cria. Você vê que o primeiro, e o interessante é que o que tem 5 não olha para o que tem 2, o que tem 2 não olha para o que tem 5 e fala: eu deveria ter recebido mais, e o que tem 1 também não reclama. O interessante é o posicionamento de cada um frente ao talento que Deus deu, porque a palavra nos diz que o que ganhou 5 talentos fora e granjeou, ou seja, ele conseguiu com muito esforço ganhar mais 5. E o que tinha 2 da mesma forma, trazendo para o dia de hoje: quem é essa pessoa que recebe 5 talentos? Quem é essa pessoa que recebe 2 talentos? É aquela pessoa que Deus entrega algo, coloca algo no seu coração e essa pessoa alimenta. É a pessoa que Deus chama para levar a palavra e a pessoa começa a ler a Bíblia diligentemente, diariamente, com constância. Às vezes a pessoa não tem nem oportunidade ainda, porque Deus só dá oportunidade para quem está se preparando. Deus não vai chamar a pessoa que não está se capacitando para exercer uma boa obra, não. Olha os discípulos. Jesus chama 12 pessoas para começar a caminhar com ele. E durante 3 anos e meio eles começam a caminhar. No meio do ministério de Jesus, Jesus os manda para exercer, curar enfermos, pregar a palavra, expulsar demônios,
Lucas 10. Mas após 3 anos e meio, quando Jesus está perto de consumar o seu ministério terreno, Jesus fala, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí Jesus morre, ressuscita, é assunto aos céus. Passa mais 40 dias ensinando aos seus discípulos. Aí o discípulo ora mais 10 dias, recebe o Espírito Santo e só então começa o ministério. Eles começaram lá atrás, mas eles se prepararam. Assim tem que ser eu e você. Não olhe para as circunstâncias. Eu brinco que a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar uma palavra, tinha 3 pessoas na igreja. E sempre eu fui tendo oportunidade. Mas quando eu comecei a ter a oportunidade, eu já tinha praticamente 1 ano meditando na palavra. Que desde quando o Senhor me aceitou, eu sempre meditava na palavra. O Senhor colocou no meu coração um desejo muito grande. Só que assim, o Senhor põe o desejo no nosso coração, só que nós precisamos alimentar. Que Deus não é invasivo. Então, assim, era uma quinta-feira aqui, uma quinta-feira ali. E às vezes até eu pensava no meu coração, é só porque não vem ninguém. Porque o inimigo tenta fazer essas coisas, mas eu não desanimava. Eu continuava meditando na palavra. E falta alguém numa terça, porque Deus vai nos, aleluia, glória a Deus, Deus vai nos provando. Ah, você prega? Prego. É um domingo, uma campanha. É assim, não espere a oportunidade perfeita. Não espere você começar a ler a Bíblia hoje, já pregar num congresso. Não, as coisas começam devagar. Então eles saíram e ganharam mais 5 talentos. O outro mais 2. Porém o terceiro servo, ele enterrou o talento. Quantas pessoas estão enterrando o talento que Deus deu? Às vezes a pessoa pensa, mas um talento era pouco. Um talento naquela época era equivalente a 20 anos do salário do trabalhador comum. Ou seja, Deus não dá nada pouco a ninguém. A questão não é aquilo que Deus nos dá. A questão é o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. Porque a chamada não depende exclusivamente de Deus. Deus chama, chama. Deus capacita, capacita. Mas é de acordo a busca de cada um. Porque não adianta Deus me chamar para pregar e eu não ler a Bíblia. Aí Deus vai chamar outra pessoa que Ele chamou e que está se dedicando. Não adianta Deus me chamar para louvar e eu não adorar o Senhor. Eu não ensaiar, eu não praticar. Não adianta Deus me chamar para intercessão, para oração, eu ficar o dia todo assistindo novela, série, Netflix, futebol, WhatsApp, Instagram, TikTok. Deus vai levantar quem está buscando. Deus vai levantar quem está se preparando. Deus vai levantar quem está, aleluia, glórias a Deus, se dedicando na obra do Senhor. Deus não chama ninguém por tempo de serviço, não. Deus chama por tempo de dedicação, por tempo, aleluia, de consagração, de busca. Deus levanta aqueles que se preparam. E a partir do momento que Deus colocar algo no seu coração, é sua obrigação alimentar. Senão você vai ver Deus cumprindo na vida de outras pessoas. Aí você vai falar, por que não aconteceu comigo? É porque você está enterrando o talento que Deus te deu. E vai chegar um tempo que Deus vai pedir contas deste talento, assim como esse Senhor nessa palavra. E ele volta, e o que tem 5 fala, olha, você me deu 5 talentos, está aqui, eu negociei e ganhei mais 5. Aí ele fala, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, no muito te colocarei. Na medida que você vai buscando, que você vai, aleluia, glórias a Deus, se intensificando na palavra do Senhor, Deus vai te dando dons, Deus vai te revelando a palavra. À medida que você vai louvando ao Senhor, você tem uma chamada para louvar e você se dedica, Deus vai te dando graça, unção, sabedoria. E o que tem 2 vai e fala, você me deu 2. Eu granjeei, lutei, trabalhei, me esforcei, ganhei outros 2, está aqui. Ele fala a mesma coisa, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aí o que vem, que recebe 1 talento e fala, olha, eu sei que você é rígido com suas coisas. Ele já coloca a culpa no seu Senhor. Quem é esse? Aquela pessoa que recebe 1 talento, aí põe culpa em pastor, põe culpa em líder, põe culpa em várias outras pessoas.
mas a culpa é exclusivamente nossa, se nós não cuidarmos, se nós não zelarmos daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos emprestou, daquilo que Deus nos confiou. Porque o que Deus nos empresta é para a glória do nome dele. Não enterre aquilo que Deus te deu. É porque nós temos a visão limitada. Tem uma oportunidade para ir, às vezes as oportunidades vêm disfarçadas. Aí a gente também não pode ficar restrito apenas àquilo que Deus nos deu, para fazer só aquilo. Eu só prego, eu só louvo. Não. Se tiver oportunidade para louvar o louvor da harpa, louve. Se tiver oportunidade de ficar na porta, se a pessoa que fica na porta não veio, fique. Porque seu serviço, aleluia, é para Deus, não é para os homens. Eu não posso ficar limitado apenas a pregar, não. É para louvar o louvor da harpa, eu louvo. É para louvar, para tirar dízimos e oferta, eu louvo. A nossa adoração é para Deus. Não enterre aquilo que Deus te deu. Cuide daquilo que Deus te deu. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Não tenha visão limitada. Porque o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas depende de você também. Deus não vai levantar para pregar aquela pessoa que Ele chama e que não lê a Bíblia. Deus não vai levantar para adorar aquela pessoa que Ele chama e ela passa o dia todo em redes sociais. Deus não vai chamar para pregar aquela pessoa que Ele chama para pregar e fica o dia todo sem pregar a Bíblia, sem ler um versículo pelo menos. Deus chama, Deus separa, Deus capacita aqueles que têm compromisso com Ele. Aqueles que Ele coloca o propósito no coração, essa pessoa se dedica e se esforça para exercer aquilo que Deus chamou. Que você seja como uma pessoa que recebeu 5 talentos. Que você seja como uma pessoa que recebeu 2 talentos. E que se você for como uma pessoa que recebeu 1 talento, desenterre o talento, limpe esse talento, aleluia, e vai praticando, vai exercendo, faça a tua parte, que Deus vai cumprir com a parte dele. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no teu coração e põe em prática. Não enterre aquilo que Deus te deu, porque Deus não deixa ninguém na casa dele sem talento. Porém, só cresce, aleluia, quem pratica, quem exercita, quem alimenta aquilo que Deus deu. Que Deus te abençoe.